Senhoras e senhores presentes e que nos acompanham pela transmissão ao vivo do site, do Facebook, do YouTube da Câmara Municipal, boa noite a todos, sejam bem-vindos. A Comissão de Constituição e Justiça e Redação da Câmara Municipal de Tietê se reúne na noite de hoje, nesta audiência pública, com a finalidade de abrir espaço para que o Poder Executivo Municipal possa expor para a população relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior das receitas, despesas e demais dados referentes ao atendimento da saúde em nosso município. Essa audiência vem dar cumprimento ao estabelecido no artigo 36, parágrafo 5º da Lei Complementar Federal 141, de 13 de janeiro de 2012, bem como também a orientação técnica da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, que orienta a realização da audiência no âmbito das respectivas comissões em cada casa legislativa de cada ente federativo. Participam desta audiência eu, vereador, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Estarão ausentes os vereadores Dr. Luiz Grigolonho, que é vice-presidente, e o secretário Mário Júnior, bem como também os representantes do Poder Público Municipal, o secretário municipal Pedro de Paludeto Pazin, secretário de Saúde e Medicina Preventiva, Raquel Almeida Cor, chefe do Departamento de Saúde Especializada, e hoje também estamos recebendo, com muita honra, os demais chefes, coordenadores, de outros departamentos da Secretaria de Saúde. Cada um vai falar sobre a sua pasta, o que para nós é uma honra, viu, Pazinho? Muito obrigado, a vocês também, e para a população com certeza será muito importante, quem nos ouvir depois, que esse vídeo ele fica gravado a todo momento. Queria registrar também a presença do Leandro, que é membro do Conselho Municipal de Saúde, que é um ente muito importante nessa questão da saúde. Inicialmente, eu vou dar a palavra ao Pazin. Pazin, fique à vontade, aí, depois vai passando aí para a sua equipe, conforme vocês forem avançando no assunto. Tá ok? Muito obrigado. Está com a palavra. Boa noite a todos. Mais uma vez nós estamos aqui para prestar contas da pasta da saúde. E nós estamos agora, vou apresentar todos os chefes que estão aqui, para melhor elucidar algumas dúvidas, possíveis dúvidas de algum cidadão, e que todas as vezes a gente vem e fico só eu apresentando. Então agora, estão aqui todos os chefes da saúde. Vou apresentar aqui, como você já falou, a Raquel de Almeida Coan, que é a chefe da atenção especializada, a Mara Lúcia Nitrine Coan, que é a chefe de atenção básica dos postos de saúde, a Ana Cláudia Zuca Bertanha, que é a chefe do departamento de odontologia, o Misael Batista Pedroso, que é o chefe do laboratório municipal, Wesley Martins Pavanelli, que é o chefe do Departamento de Vigilância Epidemiológica, Marina Veloso de Oliveira Meneghetti, que é a chefe do Departamento de Vigilância e Saúde. Não está presente aqui por motivo de saúde a Karen Garcia, que é chefe de logística, que ela inclusive se ausentou à tarde do trabalho por questão de saúde, senão também ela estaria aqui. E nós vamos fazer a apresentação do que ocorreu nesse quadrimestre, e conforme for aparecendo na tela a área de cada um, o chefe vai apresentar os dados, os números, e se tiver algum comentário para fazer, alguma pergunta, a gente já vai elucidando essas dúvidas. De modo que estamos aqui, meu nobre vereador, com muita honra, muita satisfação, para apresentar o trabalho da Secretaria de Saúde e Medicina Preventiva, desse primeiro quadrimestre do ano 2023. Podemos começar, então. Eu vou apresentar a Secretaria de Saúde, em oferta de serviço, ela tem um número total de funcionários de 260 funcionários. O Departamento de Atenção Básica é composto do Centro de Saúde 2, que é o Centro Covid-19, as UBS
Jardim Bonanza, Terra Santa Maria e Sete Fogões. As Unidade Básica de Saúde da Família, São Pedro, com 2 equipes. Povo Feliz, com 1 equipe. A Coab, com 2 equipes. E o Jardim da Serra, com 1 equipe. O Laboratório Municipal, o Centro Odontológico, o CAPS tipo 1, o Serviço Residencial Terapêutico tipo 2, a Farmácia Municipal, que é o componente básico, o componente estratégico, o componente especializado, Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, Centro de Controle de Zoonoses e Controle de Vetores. Atenção de média e alta complexidade. Nós temos a contratualização com a Santa Casa de Misericórdia de Tietê. E nessa contratualização, nós temos no pronto atendimento 4.000 atendimentos mês contratados. É lógico que essa quantidade pode ser maior, como pode ser menor, e são ajustadas conforme o transcorrer do tempo. As transferências através do CIRESP, Sistema Informatizado da Regulação do Estado de São Paulo, que são as pessoas que ficam internadas aqui em Tietê ou que estão nas emergências e são transferidas para outros hospitais da região para o atendimento. Nós temos as internações contratadas com a Santa Casa, que é a clínica médica, que são contratadas 300 diárias mês. A pediatria, nós temos a contratação de 34 diárias mês. A ginecologia obstetrícia, maternidade, são 93 diárias mês. Agora aí já entra na média e alta complexidade, como eu falei. Agora a Raquel vai passar os dados que são das especialidades. Essa é uma continuação. Alô, som? É uma continuação ainda da contratualização, né, que nesse ano de 2023, né, também faz parte o ambulatório médico de especialidades, onde a Secretaria de Saúde, né, tem aí contratado algumas especialidades, onde a gente tem maior demanda, e o número de consultas por mês, né? Então, na cardiologia, são 40 consultas, na neuro 40, ortopedia 60, otorrino 20, anestesiologia 10, vascular 60, avaliação cirúrgica 30, ginecologia 30, né? Num total aí de 290 consultas mês. Dando sequência, ainda, né, dentro da contratualização junto à Santa Casa de Tietê, nós temos a parte dos exames, né, do SADT, que são os Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Tratamento. Então, nós temos exames clínicos aí em um montante de 1.100, né, contratualizados mês, anatomopatológico 25, radiologia, o raio-x 190, mamografia 70, ultrassom 40, ultrassom com Doppler 60, endoscopia 2, colonoscopia 3, cirurgias ambulatoriais, que são as pequenas cirurgias, né, 3, as cirurgias eletivas, que foram inseridas, né, no ano passado, né, são 10, as sessões de físio 400 e os testes do bebê, né, linguinha, orelhinha, são 30, que é mais ou menos a média aí de nascimentos, né, que a gente tem por mês, e a tomografia, que foi inserida agora neste ano, né, aí no montante de 40 exames mês, somando 2.003, né, procedimentos aí entre esses por mês. Posso que eu continue aqui? Pode continuar. Ainda falando de média e alta, né, nós também, né, a demanda é grande, nós necessitamos da oferta dos parceiros, né, que estão daí na região de saúde, e outros também externos, né, dependendo da complexidade. Então, ainda nessa composição, para atender a média e a alta complexidades, a gente tem os AMES, né, de Sorocaba, Salto, Itu e o BOS, né, na oferta de especialidades e pequenas cirurgias.
Os hospitais, o CHS Sorocaba, a Santa Casa de Itu, né, e o novo Hospital Regional de Sorocaba, que é o Adib Jatene. Na hemodiálise, nós temos em Itu, Sorocaba, Piracicaba, né, fornecedores de cana, em Piracicaba e Sorocaba, o IHS, que é o Instituto de Hemodinâmica, também a Unesp em Botucatu e em Itu a Clínica Lund. Na oncologia, né, nós temos o Instituto do Câncer em São Paulo, o Hospital Amaral Carvalho de Jaú, o Conjunto Hospitalar de Sorocaba, o SECAM e o SEON em Piracicaba e a Unicamp em Campinas. Oncologia infantil, o Instituto Boldrini em Campinas, o GEPASSE em Sorocaba, o Instituto da Criança em São Paulo e o GRAAC também, que fica em São Paulo. Ultrassonografia, nós temos equipamento e serviço, né, um serviço próprio na rede municipal, que neste momento, né, devido à realocação, está lá na Coab, né, devido à Covid. Então, antigamente ficava no CS2, ainda não retornou, tá? Então, aqui é só uma questão de logística, né, e adequação por causa da Covid. Também temos ultrassons, como vocês viram lá na contratualização, junto à Santa Casa, e os exames de Itu, Salto e Sorocaba. A gente tem uma demanda bastante grande, tá? No pedido de ultrassonografias. Tomografia na Santa Casa de Tietê e também a oferta da Santa Casa de Itu e dos exames o AME de Salto e o CHS, que é o Conjunto Hospitalar de Sorocaba. Ressonância magnética. Aqui nós fazemos a solicitação, né, para a DRS e ela faz os agendamentos e nos comunica, tá? Além disso, nós temos também algumas que foram contratadas junto ao Centro Médico São José. Também estamos com um contrato também terceirizado, né, para a realização de cateterismo e angioplastia, que o vencedor aí no caso da licitação foi o Protecardio, Clínica de Hemodinâmica, Diagnóstico e Tratamento, mais conhecido como o INCORP, Instituto do Coração de Piracicaba, onde nós temos alguns exames também contratados, tá? Isso tudo devido à questão sempre, né, pensando na questão da demanda e do atendimento. Então, alguns procedimentos, né, que a gente tem dificuldade junto à regional, né, a gente acaba aí fazendo a contratação, né, terceirizando, para a gente poder estar atendendo a necessidade dos nossos pacientes. E nós temos também fisiatria, que está sendo realizada na rede de reabilitação Luci Montoro, né, os casos aí de maior complexidade. E agora a gente entra na atenção básica, né, que a gente então tem aqui a Mara Nitrine, que ela passa agora a conversar com vocês, né, e passar aí os dados e as quantidades e os serviços realizados na atenção básica. Boa noite. Bom, nas unidades básicas, nós temos um pouquinho de tudo, né? Nós temos clínica médica, clínica geral, ginecologia, pediatria, geriatria, que é uma especialidade muito importante no nosso município. Nós temos também consultas não médicas de enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, que retornou agora há pouco tempo em atendimento na Coab, e também nutrição. Fazemos exames de eletrocardiograma, ultrassons diversos, mama, transvaginal, abdômen superior total, entre alguns outros, que são vários, então, né, vamos passar um pouquinho, porque muita coisa tem na atenção básica. Serviços de enfermagem, pré-consulta, abertura e acompanhamento de pré-natal, aferição de PA, temperatura, glicemia, testes rápidos, que o teste rápido agora nós temos o CTA, está instalada no bairro da Coab, né? Testes rápidos para gravidez, HIV, sífilis e hepatite. Temos administração de medicamentos, inalação, coleta, Papa Nicolau, muito importante, né? As mulheres precisam procurar mais esse serviço ofertado por nossas unidades. Curativo, retirada de pontos,
e acompanhamento do programa Bolsa Família das condicionalidades e as salas de vacina que temos em todos os bairros. Como os números da atenção básica são muitos, né? Se a gente for aqui colocar todos, a gente vai demandar um certo tempo. Então, eu vou enfatizar alguns que são muito importantes. As consultas médicas em todas as unidades nesse primeiro quadrimestre deu um total de 15.819 atendimentos. Desses 15.000, 1.411 faltaram na sua consulta. Então, isso significa que as pessoas agendam e não vão. E aí isso acaba criando dando um certo trabalho, né? Porque muitos precisam e acabam não tendo por conta dos faltosos. As consultas não médicas, que são as consultas de psicologia, fono e enfermagem, deu um total de 9.347. Faltas das consultas não médicas, 662. Puericultura, 1.486 atendimentos. Pré-natal, 1.063. Visitas domiciliares, médicos e enfermagens, 520. E visita domiciliar de ACS, deu um total de 6.321. E aí, eu também tenho a informar que no início do mês de junho, nós vamos receber mais 21 ACS que passaram no concurso e fizeram um curso preparatório para poder exercer a função nos PSFs, né? Então, esses números, provavelmente, daqui a um tempinho, vão estar bem maiores. A gente também tem coleta de Papa Nicolau, que a gente fala, né? Citopatológico, 761. Curativos, aferição de pressão arterial, eletrocardiograma, ultrassonografia, retirada de pontos, testes rápidos, também tem um número expressivo de 642 atendimentos, administração de medicamentos, 1.085. Então, assim, eu sempre falo que a atenção básica ela trabalha com muitos números, né? Então, falando de cada um, nós vamos demandar um tempinho. A inalação, que ainda não voltou à sua força total, né? Um caso ou outro, no caso foi só um. Atividade educativa também não, por conta da pandemia. Avaliação antropométrica, 8.258 pessoas. Aí tivemos glicemia capilar, medição de peso, coletas de exames laboratorial, que também é feito nas unidades. Então, todos esses atendimentos no primeiro quadrimestre deu um total de 62.698 atendimentos. Um número bem maior do que a nossa população, né? Então, acho que deu para... Quem não foi, dá tempo de ir. Muda. Aí nós temos também a clínica geral, que deu um total de 11.952 atendimentos. 8,25% desse total são de faltosos, deu quase 1.987. Fazemos também atendimento em ginecologia, deu 2.135 atendimentos, 12,78% que agendaram as consultas não compareceram, são 273. Pediatria, 2.077. 10,01% das mamães que agendaram consultas para os seus filhos não os levaram na consulta. E aí isso causa um transtorno muito grande, porque a pediatria é uma das especialidades muito procuradas, principalmente agora, nesse começo de inverno, né, nessa mudança de temperatura. Então, faltar numa consulta pediátrica, para nós, é muito grave. Apesar de que agora nós começamos já... vocês podem notar que na terra de Santa Maria não tem atendimento pediátrico. Mas, na quinta-feira passada, já deu início aos trabalhos lá, uma pediatra,
Ela vai atender 2 vezes por semana lá, ela vai fazer a carga horária dela nesses 2 dias, então também já vai ter uma demanda dentro desse bairro. Então, agora é a parte laboratorial. O Misael vai falar sobre isso. Boa noite. Laboratório Municipal fez atendimento em janeiro de 1.387 pacientes, totalizando 11.427 exames. Esse número, em fevereiro, que é o mês um pouquinho menor, mas subiu para 1.441 pacientes, continuou subindo em março e abril, chegando a 2.173 em abril. Um aumento de pacientes atendidos também se dá pelo período sazonal da dengue, principalmente, que já começou a interferir em abril, em março, abril, e continuou, né? Até no próximo a gente vai ver esse número bem maior, em maio. Uma média de 544 exames e 82 pacientes atendidos por dia. Os exames mais realizados hemograma, dosagem de glicose e análise de urina. Então, o número de consultas agendadas, 4.305. Boa noite a todos. Como já foi apresentada, meu nome é Ana Cláudia, sou chefe do Departamento Odontológico. O Centro Odontológico, ele conta com 19 dentistas trabalhando das 7 da manhã às 18h30. Nosso serviço é o básico, que seria aplicação de flúor. Nós fazemos a prótese dentária, exodontia, drenagem de abscesso, orientações e vários outros procedimentos odontológicos. Nesse quadrimestre, a gente teve um número de consultas agendadas de 4.305 pacientes. Nessas consultas, apenas apareceram 3.854. 10% dessas consultas agendadas, os pacientes faltaram. Como na atenção básica, é muito prejudicial para o centro odontológico a falta da população, que eles não avisam, e pessoas deixam de ser atendidas por causa da falta de quem agenda e não comparece. Realizamos um total de procedimento de 7.729. Número de tratamentos concluídos, 534. Número de gestantes, a gente está com foco na gestante, procurando pelo menos uma consulta dessa gestante. Ela precisa passar no centro odontológico para ter todas as orientações. Então, a gente está focando na gestante. Atendemos 78 gestantes. E prótese, são 84 próteses que a gente fez nesse quadrimestre. Obrigada. Posso só pedir uma coisa, Ana Cláudia? Você falasse um pouquinho sobre esse atendimento da gestante, o que a gestante deve fazer, onde ela deve procurar, como que é o encaminhamento dela para as pessoas que estão acompanhando. Assim que ela faz a primeira consulta no pré-natal no posto, a enfermeira já encaminha para o centro odontológico. Essa gestante tem que procurar o centro odontológico para agendamento. Ela não precisa tratar no centro odontológico. Ela pode apenas uma consulta de orientação, se ela quiser tratar no seu dentista da preferência, mas é muito importante que a primeira consulta seja para ela ter todas as orientações. A gente direcionou apenas uma dentista para focar na gestante, para dar todo o suporte que ela precisa. Então, ela não tem necessidade de fazer todo o tratamento se ela não quiser. Mas também, se quiser, é feito todo o tratamento lá. Mas que apenas uma consulta seria muito importante. E todas as gestantes são encaminhadas. Passou pelo posto de saúde, as enfermeiras encaminham elas para o centro odontológico. O importante é que, pelo menos, ela compareça no centro odontológico para ser avaliada, né? Pelo menos uma consulta, para tirar todas as dúvidas
que é muito importante a gestante fazer o tratamento odontológico. Vou falar um pouquinho agora sobre o CAPES. Não é? O nosso CAPES ele é caracterizado como tipo 1, não é? Foi denominado, né, na sua implantação, né, e na sua abertura, né, o Dr. José Joaquim de Toledo, que é o Dr. Zeca. Os serviços ofertados pelo CAPES, né, são atendimentos individuais, nós temos também atendimento em grupos, não é? Em oficinas terapêuticas, a equipe também multidisciplinar procede visitas domiciliares, né, além desse atendimento em loco, né, também lá no próprio setor. Também faz atendimento às famílias, né, e também foca em atividades comunitárias, né, focando a integração do paciente na comunidade e a sua reinserção social. Né? Além de fazer também a supervisão do SRT, que é o Serviço Residencial Terapêutico. Um pouco de números, né? Acho importante dizer que o CAPES, né, ele é uma porta aí para a saúde mental no município, né? O departamento também funciona, né, o dia todo, né, as portas estão abertas e nós temos uma equipe completa, né, multidisciplinar no CAPES, que é composta, né, por médicos, né, psiquiatras, psicólogo, nós temos assistente social, nós temos uma fono, né, e a parte de enfermagem também, né, além do apoio administrativo. Então, é uma equipe completa que está disponível, né, de segunda a sexta-feira para atender as pessoas aí que mais precisam nesse sentido da saúde mental. Não é? Alguns casos com menos complexidade, eles podem ser tratados na própria unidade básica. Né? Para isso, a equipe do CAPES faz um trabalho de matriciamento, né, junto às unidades básicas. Tá? Então, não são todos os casos, né, de saúde mental que são tratados e acompanhados no CAPES. Tá? Os de menor complexidade podem ser discutidos e acompanhados na própria unidade básica de referência, né, do cidadão, aí no caso tietense. Tá? Ali chamando atenção, então, para alguns números, né? Eu chamaria atenção também para a questão das consultas. Né? Então, vocês veem ali, foram quase 300 consultas, né, com os médicos nesse período. E esse absenteísmo, que já foi apresentado aqui, tanto na atenção básica, quanto no centro odontológico, né, nos atendimentos, eu diria de uma forma geral, ele existe exatamente dessa forma, de uma forma geral. Tá? Isso não só no município, mas na parte da oferta externa, a gente também tem esse número de absenteísmo. Então, eu queria chamar atenção para isso. Né? Isso é um problema que a gente sempre discute, não é? E a gente precisa de ideias, inclusive, para trabalhar essa questão dessas faltas, né? De como que a gente pode aí fazer para diminuir esse número de faltas. Porque, como a Ana Cláudia disse, né, a pessoa que falta, ela acaba tirando a vaga de um outro que podia estar sendo atendido. Tá? Então, é importante destacar essa questão do absenteísmo. Então, o CAPES está à disposição. Tá? O primeiro atendimento, o que a gente chama no CAPES, né, de acolhimento inicial, ele pode ser feito, né, por alguns dos integrantes dessa equipe, que é multidisciplinar, né, e a qualquer hora do dia. Tá? Então, você também pode aparecer, pode estar acompanhado da família, né, que eles vão estar acolhendo, ouvindo, né, e fazendo aí, traçando, né, o direcionamento de tratamento. Ok? A gente, nos últimos anos, a gente tem observado um número crescente nas internações, né, psiquiátricas, principalmente oriundas da questão do vício, né, relacionado às drogas.
Então, eu acho que esse trabalho, né, dessa equipe, nesse setor, eu acho que não precisa a pessoa chegar num ponto, né, de ter que ser internada para ser tratada. Aliás, isso nem é objetivo da Política Nacional de Saúde Mental hoje em dia, né? A questão é a gente tentar trabalhar, né, no nível ambulatorial e não de internação, né? Então, assim, só colocar que esse departamento está à disposição, tá, para os atendimentos aí no caso de quem precisa e que procure, né, logo no início, e não deixar, né, chegar num ponto do indivíduo, né, ter que ser internado para ser tratado, né? A equipe está à disposição. Pode passar. Um pouquinho do serviço residencial terapêutico, né? É uma casa, né? Uma residência, onde foi implantado, né, lá no município em abril de 2017. Nós temos 6 pacientes, né, que ficam sob cuidados aí integrais, né, durante 24 horas. São 3 homens e 3 mulheres. Hoje, essa residência, né, ela é alugada pela prefeitura, né, ela fica ali na Vila Justina. E nós temos uma equipe também que cuida, né, diretamente, né, faz todo o cuidado em relação à alimentação, dispensação, aliás, sumiu a palavra, não é dispensação. A administração, né, medicamentosa, né, do tratamento de cada um, banho, enfim, todos os cuidados aí, né, que são 6 pessoas com problemas mentais, uns em níveis mais complexos, né, outros nem tanto. E também é um serviço que, como eu disse, fica sob supervisão, né, do CAPES diretamente, tá? Nós temos cuidadores, né, de saúde que se revezam aí, escala 12/36, né? E também temos apoio de frente de trabalho aí para apoiar na parte, principalmente da alimentação. Pode passar? Agora a gente quer apresentar o secretário da farmácia? Aí a questão da farmácia, vamos expor aí o número de atendimento do quadrimestre. Nós estamos vendo aí que janeiro foi 10.012 pessoas atendidas e foram dispensados 89.000 medicamentos. Fevereiro, 9.248 pessoas atendidas, 87.000 medicamentos fornecidos. Março, 10.461 pessoas atendidas, 99.950 medicamentos fornecidos. E abril, 9.511 pessoas atendidas e 83.852 medicamentos fornecidos. Temos um total de 39.232 pessoas atendidas no quadrimestre, com a dispensação de medicamentos de 359.812. É uma média de 467 pessoas atendidas por dia na farmácia municipal. A farmácia tem componente básico, né, que é o programa Diabetes Mellitus. Então, temos aí no quadro o número de pacientes que são atendidos com insulina mês a mês, né, que é 558 em janeiro, 560 em fevereiro, 557 em março e 598 em abril, né. Os aparelhos de medição que foram distribuídos estão aí em janeiro 8, fevereiro 12, março 15, abril 12, total de 47. Seringas, 3.520 em janeiro, 3.280 em fevereiro, 3.730 em março, 3.986 abril, com um total de 14.516. Insulinas, 820 em janeiro, 780 em fevereiro, março 802, abril 810, total 3.212. As tiras, que são para medição, né, são janeiro 14.400, fevereiro 15.000, março 13.500, abril 12.850, total 55.750. As lancetas, janeiro 6.050, fevereiro 654, março 6.225, abril 6.285, totalizando 24.714.
Do componente especializado, que nós fazemos o intercâmbio, que a gente vem de Sorocaba, que a farmácia é de Sorocaba, é do Estado, são os medicamentos de uso contínuo, né? Número de pacientes atendidos, janeiro, 638, fevereiro, 665, março, 647, abril, 644. Número de medicamentos solicitados, janeiro, 838, fevereiro, 876, março, 876, abril, 872. Número de medicamentos que estiveram em falta, no mês de janeiro, 5, fevereiro, 5, março não houve medicamento em falta, abril houveram falta de 10 medicamentos. Número de pessoas que não compareceram para retirar seus medicamentos, apesar de agendados. Janeiro, 23, fevereiro, ninguém faltou. Março, 16, abril, 49. Agora, para falar da vigilância sanitária, a Marina, chegou a sua vez. Boa noite a todos. Vou falar um pouquinho da vigilância sanitária, né? Lá no departamento, a gente agora está ali para baixo da prefeitura, na Vigário Paulino Aires, então é um estabelecimento que foi locado também. O departamento consta com 7 agentes de fiscalização sanitária e 2 de apoio administrativo. Então, no quadrimestre, nós tivemos, né, 14 cadastros de estabelecimentos novos, exclusão de cadastro, ou seja, locais que fecharam, né? Então a gente teve que excluir o cadastro da vigilância. Foram 17, 232 inspeções sanitárias foram realizadas no quadrimestre, 193 licenciamentos de estabelecimentos, 4 recebimentos de denúncia ou reclamação, atendimento à denúncia e à reclamação, 4. Instauração de processo administrativo sanitário, nenhum. Atividades educativas para a população foram 96. Atividade educativa para o setor regulado, 0. E fiscalização do uso de produtos fumígenos foram 232, dando um total de 792 processos que foram realizados. Boa noite a todos. Queria cumprimentar todo mundo que está assistindo a gente aqui nessa noite. Em síntese, o Departamento de Vigilância Epidemiológica tem como responsabilidade o levantamento e o monitoramento de informações de interesse à saúde, né, e apoio técnico transversal às demais secretarias e departamentos, né? Então, a gente trabalha com os agravos, né, notificáveis. Tivemos ali de acidente de trabalho com exposição ao material biológico, um caso notificado. Acidente de trabalho grave, fatal em crianças e adolescentes, 2. Acidente por animal peçonhento, 34. Acidente por animal potencialmente transmissor da raiva, 31. Dengue, cabe aí a gente salientar a situação da dengue, né, que estamos, como o Misael falou, em época sazonal e, historicamente, comparando os anos anteriores, a gente teve um número muito elevado de casos de dengue, de casos prováveis de dengue esse ano, né? Ali está 878, mas se a gente for avaliar até este mês aqui, a gente tem mais de 1.000 notificações, mais de 1.000 casos prováveis, né? Doença de Chagas, 0, doença meningocócica, 0, febre amarela, 1, febre de chikungunya, 4, febre maculosa, 3, hanseníase, 0. É porque a gente notificou, mas é bom eu falar, senão a pessoa que está escutando vai saber que febre amarela ou chikungunya foram 4, mas não foi notificado. Perfeito. E não foi confirmado, né? Tudo bem. Possibilitar a questão da notificação e não foi confirmado. Certo. Tá. Não pode ser esse aqui mesmo. Bom, pessoal, para ficar mais claro, então, né, vamos reiniciar ali, tá? Então, a gente tem os casos notificados
E a gente tem a investigação do caso notificado, posteriormente a confirmação ou não. Então, retomando, né, acidente de trabalho com exposição a material biológico, a gente notificou um caso e a gente confirmou realmente que foi um acidente de trabalho com exposição. Acidente de trabalho grave, fatal em crianças e adolescentes, 2, confirmados 2. Acidente por animal peçonhento, 34, confirmado 34. Acidente por animal potencialmente transmissor da raiva, notificamos 31 e confirmamos que realmente foi um acidente com o animal, né? 31 também. Casos de dengue, 878, confirmados no quadrimestre, 265. Doença de Chagas, 00, né? Doença meningocócica, 00. Febre amarela, notificamos um caso e não foi confirmado. Febre de chikungunya no quadrimestre, notificado 4, né? Mas nenhum confirmado no quadrimestre. Febre maculosa, 3 notificados e 0 confirmados. Hanseníase, 0. HIV/AIDS, 00. E é legal também pegar na parte aqui de HIV e AIDS, para a gente estar falando a respeito do CTA também, que a Mara citou, né? Então, a gente tem o CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, que é um serviço novo que está em implementação no município e já em funcionamento. Então, além da testagem que a gente tem nas unidades, a gente tem esse recurso novo disponível para a população. Então, está disponível ali no posto da Coab. A gente tem uma enfermeira exclusiva ali para passar orientação, para fazer teste e demais serviços ali também. O horário? O horário que está, Mara. O horário de funcionamento do posto de saúde mesmo, da Coab. Intoxicação, intoxicação exógena, 8 notificados, 0 confirmados, 7 confirmados, perdão. Leptospirose, notificados 2, 0 confirmados. Doenças exantemáticas, 00. Sífilis adquirida, notificado 2, confirmado 2. Toxoplasmose gestacional, 00. Tuberculose, notificados 3, confirmados 3. E violências, notificados 15, confirmados 15. Aqui também a gente tem um quadro muito importante a respeito de algumas informações de interesse à saúde também. Se destaca ali os óbitos por doenças crônicas não transmissíveis, né? Como a Mara falou ali, o Departamento de Atenção Básica, a atenção básica, os postos de saúde é a principal porta de entrada para a promoção, a prevenção à saúde e o tratamento e acompanhamento. Então, doenças crônicas não transmissíveis são preveníveis, né? Passíveis de acompanhamento. Então, cabe a gente salientar essa informação. O número total de óbitos foi 101, né? E ali o descritivo abaixo do quantitativo. Óbitos em mulheres em idade fértil, 1. Óbito menor de 1 ano, 3. Óbito causa base definida 87. E óbitos por Covid, 1. Outra informação importante também que cabe salientar, que todo óbito de mulher em idade fértil ou infantil fetal é investigado pelo município. A gente tem um comitê de investigação, a gente avalia as causas do óbito para avaliar se existe alguma intervenção que o município possa fazer dentro do que é a sua conduta de saúde pública para evitar o óbito das mulheres em idade fértil e das crianças também, né? Exames enviados para o IAL. O IAL é o Instituto do Flutos, lá de Sorocaba, que é a nossa referência laboratorial, né? Realizamos 575. Total de partos na Santa Casa, 285. Residentes de Tietê nascidos na Santa Casa, 141, né? O quantitativo de nascidos residentes de Tietê é menor do que o total de partos na Santa Casa, porque a Santa Casa também atende outros municípios. Residentes de Tietê nascidos em outros municípios, 36. Partos normais residentes em Tietê, 54. E gravidez na adolescência em Tietê, 12. E aí, dentro do Departamento de Vigilância em Saúde, né, a gente tem vários leques ali, vários departamentos dentro da Vigilância em Saúde. A
A gente tem a vigilância sanitária, a gente tem o departamento de vigilância epidemiológica, a gente tem a zoonose, a gente tem o controle de vetores, né? Então, ali a gente tem o Centro de Controle de Zoonoses, a gente tem um canil municipal, com total de animais abrigados, né? Informação mês de dezembro, de 40 cães e 62 gatos. Quais são as atividades desenvolvidas pelas zoonoses, né? Cuidados diários de limpeza, alimentação, tratamentos médicos veterinários, controle de estoque de ração e medicamentos, vermifugação e pulverização. Só fazer uma correção ali, é abril, tá? Abril? Aquela informação ali é do mês de abril. Tá. Continuando, então, no Centro de Controle de Zoonoses, né? A gente teve ali na vacinação contra a raiva de rotina, né? Animais domésticos. E aí é uma situação que também que a gente cabe muita salientação também a respeito da prevenção da raiva, tanto na vacinação dos cães quanto na prevenção de acidentes de pessoas, né? A melhor maneira de se evitar a raiva é prevenindo, né? Então a gente tem que tomar todos os cuidados no contato com animais, né? Principalmente animais silvestres. A gente está numa situação hoje de desabastecimento de soro. A gente está numa situação de escassez de vacina antirrábica humana, então a prevenção é muito importante. Então, cabe ressaltar essa informação para vocês. Animais capturados, 0. Amostras enviadas para laboratório, 5. Castração de urgência, 22. Acompanhamento de mordidas de animais de raiva, né? 34. Orientação sobre a raiva e demais doenças, 0. Orientação sobre animais peçonhentos de outros, 0. Remanejamento de animais silvestres, 4. Coleta de amostras, programa ProAgua, 88. Acompanhamento de acidente com animais peçonhentos, 34. Atendimento à população, né? Reclamação de incômodos de vizinhos, mau cheiro, sujeira, destinação inadequada de dejetos de animais, total foi 11. Reclamação de galinheiros, chiqueiros em área urbana, 11. Reclamação de animais agressivos, 4. Reclamação de animais com donos doentes e sem tratamento, maus tratos, 12. Orientação para controle de animais sinantrópicos, 52. Vistoria e orientações sobre posse responsável, 10. Atendimento a animais de rua, recolhimento de animais mortos, cães 0, gatos 6, recolhimento seletivo, animais de rua de relevância para a saúde pública, cães 3, gatos 0, e atendimento clínico de animais de rua, 6 cães e 1 gato. E aí também não tem como não falar do controle de vetores, né? Principalmente nessa época sazonal de dengue. O trabalho tem sido grande, né? Para tentar minimizar essa nossa situação da dengue no município, né? Incidência elevada nesse último quadrimestre. Então, o número total de imóveis trabalhados, 13.068. Visita em pontos estratégicos, 152. Visita em imóveis especiais, 135. Controle de criadouros, né? Casas trabalhadas, 6.124. Nebulização nenhuma. E a DL, né? Avaliação de densidade larvária, 1.207. Antes de passar para o transporte, eu gostaria que o Wesley esclarecesse a questão da escassez de vacina contra a raiva e a questão de não ter feito nebulização nas casas trabalhadas e a questão acho que não está sendo fornecido pela SUSEM, né? Então, esse esclarecimento eu gostaria que você fizesse. Tá. A respeito da nebulização, a gente teve uma situação nacional de desabastecimento do produto que é utilizado para fazer a nebulização. Então, a gente teve a informação que vai ser regularizado em breve, né? Mas ainda não há prazo, não há data nem nada do tipo. Tá? Então, a realização da nebulização, um dos motivos é em relação ao desabastecimento do produto que é utilizado para fazer a nebulização. Tá? Em relação à vacina, depois a Marina, se quiser complementar também, em relação à vacina antirrábica humana, né, a gente está observando que a gente está
recebendo menos doses dessa vacina, né? Então a gente está recebendo as doses, mas num volume menor, né? Então, numa situação, por exemplo, de só para título de conhecimento, um paciente que foi mordido, que tem critério para receber a vacina antirrábica, e só ele recebe 4 doses de vacina. Então, são 4 vacinas para cada paciente. Então, dependendo da quantidade de acidentes, a gente não vai ter, possivelmente, vacina para todos, né? A gente corre atrás, tenta conseguir a vacina e tudo mais. Então, por isso que eu quis salientar a questão da prevenção, tá? Temos vacinas no município antirrábica, mas estamos numa situação de receber menos doses do que a gente costuma receber. Essa vacina é fornecida pela Regional Sorocaba, né? Pelo Estado, a gente recebe pelo E está em Estado. falta lá também. Sim. Então, esse é o problema, né? Sim. Só falar um pouquinho sobre a nebulização, né? Como o Wesley já falou, a gente teve sim um problema de falta de um dos componentes químicos para fazer a nebulização, mas deixar bem claro que a nebulização não é o primordial, que o primordial é a gente fazer o controle do criadouro, né? O que seria isso? É eu achar a larvinha, ir lá e a gente matar ela. Esse é o importante, é o que mais tem efeito do que uma nebulização. A nebulização é ali no local, na hora, né? Então, assim, eu não vou conseguir matar os ovos, eu não vou conseguir matar a larva, eu não vou conseguir matar nada, é só o pernilongo que está ali, o mosquito. Então, o importante é salientar, né, que a população nos ajude, fazendo também esse serviço na casa, olhar, não deixar pratinho de água, né, parada. Então, assim, o que a gente precisa é o apoio da população. Tá? Outra coisa também, no final do ano passado, acho que do meio do ano passado para cá, que nós tivemos a contratação de mais agentes de combate a endemias. Nós nunca conseguimos fazer os 4 ciclos pactuados no município. E o ano passado, com 6, 7 meses de contratação deles, nós conseguimos fazer o número de casas pactuadas. E esse ano também, porque 16 mil, geralmente era o que a gente fazia no ano. Nós fizemos em 4 meses 16 mil residências. Então, assim, tem a necessidade de contratação de mais agentes? Não, os agentes que a gente tem está dando conta. Nós estamos conseguindo fazer o nosso trabalho, está conseguindo cumprir as metas estabelecidas, e o que a gente precisa hoje é o apoio da população. E, complementando essa informação sua, a gente também está trabalhando nas escolas, né, com as orientações e as palestras, e orientando as crianças a nos ajudarem nessa missão. Sem custo. Nós estamos fazendo um trabalho, né, vamos por aí, intersetorial e multidisciplinar, que as escolas aderiram junto com a vigilância epidemiológica, e as professoras estão fazendo um excelente trabalho, elas mandam os vídeos para a gente, é até gratificante você ver que a sementinha foi plantada, floresceu ali, né, teve o trabalho sendo realizado, e a gente sabe que a faixa etária aí das crianças de 6 a 10 anos, até um pouquinho mais ali, abaixando um pouquinho, 5, 4 anos, elas levam para casa, né? Elas chegam contando, elas falam o que elas fizeram, como que tem que ser, e corrige a gente em casa quando estamos fazendo alguma coisa que não é de acordo com o que eles viram na escola, né? Então, isso é muito legal ver que a Secretaria de Saúde conseguiu, junto com a Secretaria da Educação, essa união para tentar ajudar também. Bom, agora eu vou falar do setor de transportes, que seria a Karen, que é a responsável, a chefe, mas ela, por motivo de saúde, não pôde estar presente, né? Então, nós temos o setor de transporte de saúde, a frota própria, nossa frota própria, cidades visitadas. Barretos, foram 4 viagens, Bauru 1, Belo Horizonte 1, Botucatu 2, Campinas 2, Campos do Jordão 1, Serquilho 6, Tapetininga 14, Itu 94, Jaú 9, Piracicaba 74, Ribeirão Preto 1, Salto 5, São Paulo 26, São Roque 1, Sorocaba
227 e Tatuí 7. Número de viagens realizadas, em média, 475 viagens, média de 5 a 6 viagens dia. Número de pessoas transportadas, 905, média de 10 a 11 pessoas dia. Número de quilômetros rodados, 90.717, média de 1.080 quilômetros dia. A diária dos motoristas, nós gastamos R$ 20.420, média de R$ 243 dia. Bom, vou fazer a comparação aqui, o terceiro quadrimestre de 22, que foi o número de viagens de 423, pessoas transportadas 1.035, quilômetros rodados 69.030 e a diária do motorista 15.050. Então você vê que houve um aumento das viagens. O serviço de transporte terceirizado. Cidades visitadas: Botucatu, 86 viagens. Campinas, 59. Grande São Paulo, 187. Itu, Salto, 464 viagens. Jaú, 144. Piracicaba, 377. E Sorocaba, 663. Número de viagens realizadas: 1.980 viagens. Uma média de 23 a 24 viagens dia. Número de pessoas transportadas, 8.794, média de 104 pessoas dia. Número de quilômetros rodados, 387.923 quilômetros, média de 4.618 quilômetros dia. No terceiro quadrimestre de 22, número de viagens por 1.719, pessoas transportadas 8.029, quilômetro rodado 352.324. Você vê que já houve um significativo aumento. E nesse serviço de transporte terceirizado, é o transporte que a gente faz de pessoas que vão fazer tratamento, consultas e exames fora de Tietê. Enquanto que o serviço particular que eu citei anteriormente são os transportes que a gente faz com ambulâncias para os hospitais da região e dos hospitais da região para a nossa cidade. Falar um pouquinho do trabalho da Central de Vagas Municipal, que é para onde é o setor que recebe toda a demanda, né, da necessidade de encaminhamentos, né, externos, ou seja, aquilo que a gente não conta, né, no município, principalmente os procedimentos, né, e especialidades, aí no caso de maior complexidade, são a oferta dos serviços externos, né, aí no caso que compõe aí a nossa região de Sorocaba, né? Como vocês viram lá no começo, principalmente, né, os AMES, né, e os hospitais, né, que nos dão aí retaguarda. Então, nós tivemos agendamentos na Santa Casa, né, foram 850 agendamentos, né, em especialidades, nas consultas, e 1.249 exames agendados. Em relação aos agendamentos que foram realizados no CROSS, né, hoje Ciresp, né, nós tivemos 907 consultas ofertadas em especialidades e houve o agendamento de 1.145, tá? Então, a gente até conseguiu aí um agendamento maior do que a oferta. No sentido dos exames, foram 383 exames ofertados e nós conseguimos 456 agendamentos. Tá? No CDR, que é o Cadastro de Demanda por Recurso, aqui é a inserção, tá? Então, são os encaminhamentos, as guias novas que chegam para o setor. Então, nesse período de janeiro a abril, nós recebemos aí 988 guias de encaminhamento para consulta em especialidade e 955 pedidos de exames. Tá? Então, eu chamo a atenção aí para, na questão das consultas,
não é? Vocês veem que a gente consegue até atender, né, no sentido aí da demanda, né, e da oferta. Graças também aí à questão do apoio também da Santa Casa, né, onde a gente tem um quantitativo aí que auxilia, né, nesse sentido. Mas na questão dos exames, vocês veem que a gente tem aí a gente não consegue dar conta, né? A gente conseguiu ali nesse período agendar 456 e a gente recebeu 955 pedidos novos, né? Então, essa conta não bate, tá? Pode passar? Ainda em relação ao trabalho realizado, né, pelos agendamentos aí na central, só mostrando ali para vocês, né, as 5 mais ali especialidades, né, os 5 com o número maior, né, do maior para o menor, e os exames também. Então, a gente teve ali na ortopedia, né, uma oferta de 200 vagas, conseguimos ali 264 agendamentos, a dermatologia 99, foram 128, o oftalmo 82 e 82 agendamentos, que aí a gente tem, né, a oftalmologia, todo mundo sofre do mesmo mal, né? Acredito que todos os municípios, porque assim, a demanda é muito grande, não é? E a oferta, né, ela não cobre, né? Então, é justo esse número. Na urologia, 79, agendamentos 84, endócrino 61 e agendamentos 72. Na parte de exames, né, aí o exame que teve maior oferta foi a endoscopia, com 78, e a gente teve aí 77 agendamentos. Ultrassom, 61, foram 57. Ultrassom de articulação, 45, e a gente conseguiu 52. Eco, 39, 46. E tomo, 35 e 53. 53 agendamentos. Tá? Precisa fazer uma informação na questão da oftalmologia, que essas 82 consultas e agendadas foram as que foram feitas fora do município, né, Raquel? Sim, o agendamento externo, né, no sentido da central de vagas, né, que faz o agendamento com oferta externa, tá? Dando sequência, vou mostrar o resultado aí, no caso do trabalho da contratação do BOS, né, que ocorreu no ano passado, através da dispensa 544/2022. Então, foi contratado esse serviço de atendimento primário em oftalmologia, que quem realizou foi o Banco de Olhos de Sorocaba, através da unidade móvel, né, no município. Foram contratadas, no total, foram 3.000 consultas, que era visando atender a nossa demanda reprimida, né? Nós tínhamos em torno de 4.000 guias de encaminhamento, né, que estavam paradas, né, aguardando aí agendamento. Então, esse trabalho aí veio para atender essa demanda, né? O início dos atendimentos se deu lá em agosto, né, do ano passado, e vocês acompanharam aí, né, a unidade móvel ficou aqui na Praça Central, né, realizando o seu trabalho. Nos últimos meses, agora, nós tivemos uma intensificação dos atendimentos, né, visando que, aliás, considerando que o contrato, né, estava finalizando, e a gente já tinha feito uma renovação, que foi possível, né, estendendo o prazo para que eles também dessem conta, né, dessas 3.000 consultas. O BOS atende todos os municípios aí, né, da região e fora da região também. Então, foi assim, a questão do agendamento, eles passavam, né, o cronograma das datas para a gente, e a gente trabalhava os agendamentos aí junto à nossa população, né? Nós tivemos o término, inclusive, né, agora já, apesar de ser até abril, mas a gente teve a finalização desse trabalho agora, né, nesse final de semana, que o ônibus ficou aí na sexta, sábado e domingo, e foram então aí finalizadas as 3.000 consultas, tá? Para quem tem dúvida em relação ao atendimento, né, esse trabalho foi finalizado, eu vou ficar sem consulta? Não, continua como anteriormente, né? O bom é que a gente não tem mais a fila que a gente tinha antes, né? Então, aí, nesse momento, a gente tem até uma facilidade maior aí de estar agendando, porque a gente não está ainda com uma demanda reprimida novamente, né? Apesar do número de encaminhamentos, que é bastante aí no sentido da oftalmologia, tá? Então, como você deve fazer?
é como antes, você passa pela unidade básica, né, sua unidade de referência, né, e o médico vai avaliar se houver a necessidade, ele vai estar fazendo a solicitação através da guia de encaminhamento. E aí a guia segue para a central de vagas e a central trabalha, então, esse agendamento externo, tá? Falando um pouco do resultado desse trabalho do BOS, né, no sentido dos diagnósticos, então, assim, a gente teve muito, né, logicamente, diagnóstico, ali a gente tem alguns números, né, sendo que isso daí foi computado até 5 de abril, então eu não tenho aí ainda os últimos 600 atendimentos, tá, que foram feitos agora nesse fim de semana, mas a gente já tinha aí, até o momento, 156 diagnósticos de glaucoma, 125 de catarata, 102 de retina, 61 de estrabismo, 54 de pterígio e 39 de córnea. Então, esses diagnósticos, né, foram feitos também guias de encaminhamento e nós, a central, vai estar trabalhando com a oferta externa, né, tentando aí a resolução desses casos, tá? Desde já eu adianto que nós estamos em conversa na secretaria, buscando também uma terceirização para a gente conseguir atender, porque hoje, vamos falar da catarata, por exemplo, nós temos aí uma média de oferta de 10 vagas por mês. Então, se puder voltar lá um pouquinho, acho que são 100, até ali eram 125. Então, imagine o tempo, por isso que forma fila depois, né? Por quê? Porque a demanda é grande e a oferta é pequena, tá? Então, nós estamos em conversa, já estamos buscando na região orçamentos para a gente dar abertura, né? Num processo aí licitatório para a gente contratar aí um serviço, terceirizar para dar um apoio para estar aí resolvendo, né, um problema de saúde aí dos nossos cidadãos, né, tietenses, tá? Pode passar. Aqui, a parte da contratualização são os serviços aqui já realizados, tá? Pela Santa Casa. Então, vocês viram lá as quantidades contratadas, né, no início da apresentação, e aqui nós temos o serviço já realizado no quadrimestre. Então, na cardiologia, foram 159 consultas realizadas, 146 na neuro, 180 na ortopedia, 58 no otorrino, 82 consultas em anestesiologia, 230 em vascular, 37 em cirurgia geral, 96 na ginecologia, 45 em gastro, está relacionado aí, no caso, com as cirurgias eletivas, tá? E 7 na urologia. Então, a gente teve um total de 1.040 consultas médicas em especialidades realizadas pela Santa Casa, tá? Através dos seus profissionais. Pode passar? Na parte de exames, vocês viram toda a contratação. Então, aí tem também, na última coluna, né, todo o quantitativo que foi executado, né, pela Santa Casa, mas a gente já vê ali que teve um extrapolamento até de meta, então foi feito mais do que foi contratado, né? O contratado seriam 8.012 procedimentos realizados no período, e a gente teve uma execução de 8.978. Pode passar? No pronto atendimento, né, nós temos aquela 4.000 procedimentos, a média, né, de contratação, né, que está na contratação, e seriam 16.000, e a gente teve uma execução de 15.168. E na parte das internações, né, de 1.400 diárias, né, que seriam aí a oferta, houve uma execução de 1.398. Aqui ficou até bem justo, né? Como o secretário, né, destacou, o plano operativo que faz parte aí, que integra a contratualização junto à Santa Casa, ele é avaliado, né, e atualizado anualmente, tá? Então a gente procura sempre ajustar o mais próximo aí da realidade, ou seja, do que foi executado mesmo, ok? Pode passar. Bom, agora eu vou falar dos recursos financeiros.
A receita orçamentária estimada total do município do ano de 23 foi 223.730.000. O orçamento estimado da saúde de 22, 41.952.300, em torno de 18,75% a estimativa geral do município. Total das despesas liquidadas da saúde, de janeiro a abril de 23, foram R$ 9.083.326,20 com recursos próprios. Porcentagem de aplicação mínima 15%, nós aplicamos 15,9%, com recursos próprios. Os recursos financeiros, as principais despesas de saúde, de janeiro a abril de 23, é uma despesa total de 11.490.444. Atenção básica, com recursos próprios, nós aplicamos 5.039.666,99. E as despesas totais, 5.904.468,20. Assistência de média e alta complexidade. Recursos próprios, 3.121.221,53. Despesas totais, 4.210.704,04. Vigilância em saúde, R$ 668.191,40 de recursos próprios e 869.128,63 despesas totais. Assistência farmacêutica, recursos próprios, R$ 254.306,28, despesas totais, R$ 506.189,57. Os repasses de governo federal, Fundo Nacional de Saúde, por R$ 2.472.800,42. Repasse do governo estadual, R$ 274.676,72. Proveniente de outros municípios, R$ 5.197,11. Outras receitas, R$ 41.904,62. Total geral, R$ 2.794.578,87. Valores pagos para a Santa Casa de Misericórdia de Tietê, assistência hospitalar, conforme a nossa contratualização, contrato assinado em 1 de 2023, com vigência até 31 de dezembro de 2023. O valor mensal que a Prefeitura repassa para a Santa Casa é de R$ 1.326.943,43. O valor total pago no primeiro quadrimestre foi R$ 5.307.773,72. Recursos financeiros repassados para a Santa Casa de Misericórdia de Tietê, advindos de emendas parlamentares federais. O termo de colaboração número 1/2023, foram repassados R$ 200 mil. Esse recurso está sendo usado no custeio de execução do serviço de tomografia com e sem contraste, mamografia, consulta em urologia e aquisição de medicamento contraste. Aí é um esclarecimento, porque na apresentação que a Raquel fez, tinha lá na contratualização 40 exames de tomografia mês. Esses exames que estão na contratualização que a Raquel expôs, ele é utilizado nas internações e nas pessoas que estão no pronto atendimento. E nessa portaria, esse termo de colaboração, nós contratamos mais 33 exames de tomografia que ficou à disposição da rede para a gente faz os encaminhamentos quando há necessidade. E também aumentamos os exames de mamografia, além de contratarmos consultas de urologia e para a compra do contraste, que existem tomografias que é necessário fazer com o contraste. Bom, finalizando,
O gestor de saúde Tietê agradece a presença de todos, esperando sempre contribuir para a manutenção e melhoria dos serviços de saúde ofertados em nosso município, além de executar as fiscalizações dos mesmos através do Conselho Municipal de Saúde e também levar ao conhecimento de todos os tieteenses informações sobre saúde, para que estes possam utilizar os serviços disponíveis da melhor forma possível. Eu também, antes de finalizar, agradeço a presença de toda a assessoria, os chefes da saúde de Tietê que estiveram aqui para prestar esclarecimentos. Estamos aqui ainda, porque sabemos que temos algumas perguntas para serem respondidas. Então, a todos, nosso muito obrigado e boa noite a todos. Bom, dando sequência à audiência, vou abrir a palavra aqui, seriam para as comissões, né? Para os membros das comissões, ou para os vereadores. Bom, diante disso sou eu, vou fazer umas questões, levantar algumas questões. Bem práticas, eu acho que alguns pontos tem que ser ficar claro para a população. Primeiro, eu queria que a Raquel falasse a questão da internação compulsória. Muitos procuram, mas eu quero internar agora, por que não interna, como que faz? Meu filho está na rua agora, eu quero que leve ele agora internado, o município custeia. Qual o procedimento? Você poderia explicar um pouquinho para nós? Sim, o município... Bem claro, para deixar isso bem informado à população, porque isso é recorrente, a população não sabe o que fazer. O pai, a mãe, a família, como que eu faço? Eu acho que seria bem interessante. Então, como eu destaquei na apresentação falando do CAPS, né, que é o Serviço de Atenção Psicossocial, eu acho importante a família procurar o serviço, logicamente, quando perceber já alguma coisa de mudança comportamental com o seu filho, saber que tem um serviço público que está disponível para atender, ouvir e tentar cuidar, né, dessa pessoa, para que não chegue no nível aí da internação, tá? Mas a internação, ela também está disponível, mas vamos falar que no tratamento, né, ela é o último caso. A internação é em último caso, não é? Então, a gente tem uma equipe que está disponível para estar atendendo, né, tanto o paciente em si como a família, né, para tentar ajudar, não é, a sair disso, né? Mas, sim, a internação, ela está disponível também, através da avaliação médica, né? Então, o psiquiatra faz a avaliação, né, do caso, e ele entendendo que há a necessidade da internação, ele solicita, né, e encaminha para a secretaria para a tramitação documental, no caso, né, porque a gente tem aí alguns trâmites a serem seguidos, mas essa internação, ela acontece. Hoje nós temos um contrato, né, a Secretaria de Saúde tem um contrato com uma clínica, né, e a gente tem todo um trabalho especificado, né, junto a essa instituição, né, através de contrato, e a gente tem, então, a execução aí dessa internação, caso seja necessário. Tá? É importante destacar que uma pessoa, né, separar também os pontos de atendimento que a gente tem nesse caso, né? O CAPS, ele faz o tratamento e o acompanhamento ambulatorial do paciente. Porque muitas pessoas também, quando a pessoa está surtada, o paciente, né, ele surta, então procura o CAPS. Não é, o CAPS não faz o atendimento de surto, né? O surto, ele tem que ser encaminhado para o PA da Santa Casa. Tá? Então, é importante separar esses momentos, né, de uma atenção que é de urgência, né, do atendimento, então, que o CAPS não faz, que aí seria o pronto atendimento da Santa Casa. Dependendo até do caso, essa pessoa pode até ser encaminhada para algum leito de hospital, de oferta também da rede, que vai estar no CROSS, no caso aí hoje Ciresp, né, que foi a nomenclatura foi mudada. Mas o importante também, aí a Santa Casa pode fazer também o tratamento imediato ali, de tirar a pessoa, né, dessa situação, e após é importante a pessoa pegar e ir até o CAPS para tentar esse tratamento ambulatorial primeiro, né?
Não sei se ficou, se ficou bom. claro. Ficou ótimo. Outra questão que eu queria que ficasse bem claro para a população é em relação ao CROSS, né? As vagas, que hoje mudou, nova nomenclatura aí. Como que isso é feito? Como que é a seleção? Existem critérios? É por chegada, vamos supor, né, dos pacientes? Não, tem urgência, tem casos. É a Santa Casa que faz esse encaminhamento? É o posto de saúde? Eu queria que você esclarecesse isso. Então, os encaminhamentos a nível ambulatorial, tá? Porque também existe a separação dos encaminhamentos do nível CROSS de urgência e o CROSS ambulatorial. Então, a secretaria, nós trabalhamos o CROSS ambulatorial, que não são os casos de urgência, né? Os casos de urgência são trabalhados pelo PA da Santa Casa. Perfeito. Tá? Então, isso é separado também já no sistema de regulação do Estado, né? Tanto é que nós não temos acesso na secretaria ao CROSS de urgência, que seria o hospitalar. Nós não temos essa autonomia, nós só regulamos a atenção ambulatorial. Tá? Como é feito isso? Então, como eu falei, o paciente ele passa pela unidade básica. Então, assim, a unidade básica ela é a porta de entrada da saúde, certo? Então, o paciente passa por lá. Avaliação clínica. Se o clínico avaliar que ele necessita de um especialista para determinado atendimento e resolução de caso, ele vai fazer essa guia de encaminhamento. Tá? E aí, essa guia de encaminhamento vai para a central de vagas. E a central de vagas, o que ela faz? Ela trabalha com o sistema CROSS e com a oferta da Santa Casa, da contratualização, e ela trabalha esses agendamentos com as guias. Tá? Na questão de critério, qual é o primeiro critério que é observado? É a urgência. Porque a gente tem no atendimento ambulatorial, o médico identifica o caso como urgente. Nós temos 3 classificações: a urgência, o prioritário e o eletivo. Tá? Nesse grau, né, mesmo, né? Então, o primeiro seria urgência, depois acabei de falar, esqueci. Prioritário e depois o eletivo, tá? Então, o primeiro critério é urgência. Nós vamos tentar trabalhar esses casos primeiramente, tá? E depois a gente vai aplicar o que é básico, que seria idoso, né, criança, gestante, e depois as outras idades, né? Mas é mais a questão de avaliação clínica, né? Por isso, na central de vagas, a gente tem na equipe uma enfermeira, né? Que já faz ali a avaliação quando essas guias chegam, né? Já faz a inserção no CDR, que é o cadastro de demanda por recurso, né? Então, o primeiro trabalho da central é quando essa guia chega, é inserir no cadastro de demanda por recurso, que é o CDR. Então, a pessoa já é inserida ali. E depois, conforme aparece no sistema a oferta das vagas, né, ela vai trabalhando esses agendamentos, com esses critérios. Perfeito. Bom, queria falar agora os índices de vacinação da gripe em Tietê. O que vocês teriam a dizer? Está bom? As pessoas estão procurando realmente muito pouco os postos de saúde para vacinação? O índice está preocupante. O último levantamento que eu fiz, a gente estava com uma cobertura de 30% em cima dos grupos prioritários. Então, a gente está entrando numa época sazonal para síndromes respiratórias. Os grupos prioritários foi liberado para a população em geral, com mais de 6 meses de idade, mas os grupos elencados como prioritários ainda têm a oportunidade de receber a vacina. E é importante receber a vacina. Tá? Porque os grupos prioritários são aqueles com maior risco de adoecer se contaminar com alguma cepa do vírus da influenza. Até quando que eles podem procurar o posto de saúde para vacinar da gripe? A nossa campanha, segundo o Ministério da Saúde, vai até dia 31/5. No entanto, existe a possibilidade de prorrogar essa data. Muito provavelmente, devido à cobertura, vai ser prorrogada essa data, né? A gente vai ter essa informação muito provavelmente dia 31/5. Perfeito. Nós estamos trabalhando, vereador. Inclusive, estamos deslocando equipes de vacinação para as empresas. Nós temos ido fazer a vacinação em empresas, vacinação de gripe e Covid, em supermercados. Fizemos semana passada no centro, no Jardim, fizemos no São Pedro. Povo feliz.
fizemos no sábado agora, e nós estamos empreendendo campanhas e mais campanhas e disponibilizando vacina praticamente de uma forma até ostensiva, para a gente tentar melhorar esse índice. A gente sabe que o Brasil todo está com índice de vacinação muito baixo e é um sintoma muito ruim, porque a saúde tem que trabalhar na parte de prevenção. Agora, a população tem também que colaborar, ela tem que se vacinar. Nós estamos indo, a nossa campanha não para, nós estamos com as equipes aí, contatando as empresas para ir diretamente nas empresas e vacinar esse pessoal nas empresas. Bom, eu vou dar sequência aqui. Eu queria que ficasse bem claro que esses pontos que eu citei são os que chegam muito até nós. Essa questão do CROSAS, porque muitas esperam, aguardam por dias, meses, e não entendem. E a questão também da vacinação, que a gente sabe que é pouca procura, é importante deixar isso bem claro para a população. E do CAPS, os dependentes, muitas famílias procuram, não sabem como recorrer à situação. Então, são informações importantes. Eu agradeço aí o esclarecimento. Nós sabemos, mas eu gostaria que vocês pudessem externar à população. Bom, eu vou passar agora para os questionamentos da população que nos envia aqui nas redes sociais, tá bom? Então, vou fazer aqui. Vamos lá. Reinaldo Ginão, que está sempre nos acompanhando, né? Ao lado da futura policlínica, lá no bairro Alto do Tietê, há um terreno com uma base de concreto e também um padrão de energia elétrica. Essa obra é alguma obra ligada às zoonoses ou outro órgão ligado à saúde de animais, onde está previsto a colocação de um container, salvo engano. Se for obra ligada à Secretaria de Saúde, por que está sem placa de informação para a população tietense? Essa é uma obra que foi feita para instalar os containers, os PETs, né, os containers que iam fazer os consultórios. Isso é um programa estadual, né, e eu não sei por que o Estado não finalizou ainda a aquisição dos containers, parece que houve recurso lá. Inclusive, eu estive no Palácio quando lançaram esse programa, e que Tietê foi contemplado com esse consultório, e lá a informação é que em 90 dias estaria instalado. Mas, e nós fizemos a nossa parte aqui, que é a base de concreto, a base de piso, a base de deixar pronto para receber os containers. Mas me parece que houve um contratempo com a licitação desses containers a nível do Estado, e não andou e não finalizou. Agora, a questão da colocação de placas ali, eu preciso ver com o Departamento de Obras, que é o responsável pela obra, o porquê que essa placa não está lá, ou se colocou e alguém tirou. Tá. As estações de tratamento de esgoto do SAMAI de Tietê estão sendo vistoriadas em relação ao combate da dengue, principalmente lá no Bonanza, que está totalmente abandonada, ET Bertola, com sua elevatória na Rua da Paz. Reinaldo Ginão. A questão das elevatórias, isso aí é uma questão do SAMAI, que eu não sei responder, porque não é da minha área. Mas elas estão sendo vistoriadas, vocês sabem? São vistoriadas. A questão da UBS da Jardim da Serra, Pazinho, você poderia esclarecer se ela vai ser reformada? Tem prazo? Quinta-feira agora vou ser trocada, porque tudo, para faz licitação, tem que colher aquela história, 3 orçamentos, às vezes demora um pouco. Mas as calhas já vão ser trocadas essa semana, a parte da frente também já está em andamento, não está pronto, que está faltando ainda uma empresa trazer um orçamento, e vai trazer agora na quinta-feira. E a pintura a gente vai providenciar no menor espaço possível. Só que ali estava prevista uma reforma bem maior. E devido ao estado que está lá agora, a gente vai ter que fazer essa reforma, esses consertos que tem que fazer, para que fique um posto, pelo menos, sem problemas. E a reforma a gente vai fazer mais para frente um pouco.
Tá. Último questionamento, a questão do pediatra no bairro São Pedro. Quem que poderia? No Santa Maria? São Pedro. No São Pedro, nós temos um pediatra, Dr. José Roberto. Ele atende 3 vezes por semana naquela unidade. Ele trabalha lá umas 2 horas e meia, cada vez que vai lá. Soube do questionamento com relação à quantidade de consultas atendidas. A padronização da quantidade de consulta não somos nós que fazemos. É uma coisa que já vem dentro de um sistema. Esse sistema, a gente faz o agendamento dos pacientes e esse sistema dá um tempo, né, viável para atendimento dessas crianças. Chega a ser numa média de 8, 9, e é pouco, mas se faltassem menos, quem sabe o atendimento seria melhor. Até onde eu sei, no bairro do São Pedro é um dos bairros onde existem mais faltosos. Então, fica difícil você manter um trabalho adequado, uma necessidade sendo atendida, quando ela não é, né? Você agenda, você não vai, você agenda, você não vai, apesar de que trabalhamos também com demanda espontânea, tá? Algumas mães costumam ir mais cedo para verificar se alguma criança faltou. Tá? Isso que a gente coloca aí de falta daquilo que foi agendado e que não foi comparecido mesmo. Mas essas vagas, elas foram preenchidas. Tá? Elas não ficam em aberto em momento algum. O fato da pessoa não ter ido, para nós, assim, é ruim, porque, por exemplo, lá no São Pedro, é uma demanda muito grande, então lá, consequentemente, não vai ter essa lacuna, vai ter alguma criança lá para ser atendida. O que não ocorre, às vezes, em algum outro bairro. Tá? Então, às vezes, essa lacuna não vai ser preenchida. Né? E aí acaba que você perde um tempo, né, de uma pessoa que precisava de um atendimento e não aconteceu porque alguém não foi. Queria fazer um esclarecimento aqui, Reverendo. A Secretaria, nós estamos buscando a contratação de mais pediatras. Tá? Nós conseguimos contratar uma do concurso, a última que tinha do concurso, não tem mais concursada, e a especialidade de pediatria está difícil. Isso não é só na rede pública, inclusive nos planos de saúde, uma consulta com pediatra está demorando também bastante. Mas nós tivemos agora, esse mês, começou uma nova pediatra, está atendendo Santa Maria. Nós estamos tentando que ela disponibilize mais horário, além do que ela prestou no concurso, para poder atendermos mais vagas, por exemplo, no São Pedro e outros bairros que estão com falta de pediatra. Mas essa falta de pediatra, ela não é só aqui. E não é por isso também que nós vamos nos acomodar. Nós estamos procurando pediatra para contratar. Está difícil de achar. Bom, mais alguém gostaria de fazer alguma colocação? Eu gostaria. Nos bairros onde nós temos PSF, nós temos o médico da família. Na verdade, o pediatra existe ali, que é para uma colaboração com o médico da família. Mas é cultural, não só na nossa cidade, como em todas, que uma criança ela necessita passar por um especialista denominado pediatra. E aí o que acontece? A falta, né? Mas o generalista ele está ali. Ele trabalha 8 horas por dia, 5 dias por semana. Então eu já pesquisei sobre isso. O médico generalista ele atende de 0 a 100 e de A a Z. Então, se uma mãe procurar uma unidade de PSF e não conseguir uma vaga de pediatra para a sua criança, que ela passe no médico generalista, porque ele é muito capacitado para fazer o atendimento dessa criança também. Não só da criança, como da pessoa idosa. Ele faz o matriciamento com o CAPS, ele que faz os atendimentos, os acompanhamentos das pessoas que têm problema de saúde mental mais leves, entendeu? Então, assim, o generalista ele é uma pessoa extremamente capacitada para atender uma criança. Não precisa ser exatamente um pediatra.
Nós temos pediatra hoje, graças a Deus, em todas as nossas unidades. Nós não temos nenhuma unidade, faltava do Santa Maria, que foi completo agora com a contratação da doutora Carla, que era a única que estava sem, mas né, nós temos 4 PSFs no nosso município, e nos bairros onde temos mais procura de pediatra. Mas nós temos um médico ali que faz esse atendimento, não precisa ser exatamente o pediatra, mas isso é meio que cultural, né? Perfeito. Bom, como ninguém mais deseja fazer uso da palavra, eu gostaria de agradecer a presença de todos, Pazin, secretário, e em seu nome eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Cada um tem uma coordenação, tem uma função, uma liderança, uma chefia. Isso é muito importante para nós aqui da Câmara Municipal. Ficamos honrados com o comparecimento da Secretaria de Saúde, através de suas especialidades, né, de seus profissionais. Isso enriquece. Essa audiência é uma exigência da lei, mas ela não é feita para mim, né? Ela é feita para a população. A população ela vai tomar conhecimento da audiência. Se ela não toma agora, ela vai ter oportunidade de reprisar em outros horários essa audiência que nós fizemos aqui. Eu quero agradecer, fiquei muito lisonjeado, me senti atendido aqui nas nossas demandas. Agradeço a presença de todos vocês, agradeço a presença do público. O doutor Maurício Cunha está aqui, um médico também, e que vocês representaram o nosso Poder Executivo nessa audiência. Eu quero desejar a todos uma boa noite, um bom descanso. Encerro, nesse momento, a presente audiência pública.